Bom dia, primeiro ano. Nossa aula hoje, correção das atividades répteis, né? Livro didático, páginas 51, 52. Também vamos fazer a correção da hora do estudo, questões de 8 a 11, e ainda as páginas 27 e 28 do caderno de atividades. Então, lápis e borracha na mão, vamos começar a correção na página 51. Os répteis, assim denominados pelo hábito locomotor rastejante, chamam a atenção dos zoólogos pelo fato de apresentarem uma característica que não lhes é exclusiva, mas crucial para a sua sobrevivência, e que os permitiram desenvolver independência no meio aquático. Assinale essa característica. Lembrando que zoólogos são aqueles biólogos especialistas, né? Especialistas em animais, tá? Então, a característica aí, que não é exclusiva dos répteis, mas é a que chama a atenção por permitir, né, o desenvolvimento deles fora do meio aquático, a independência deles, é o âmnio, que é um anexo embrionário que protege o embrião contra a desidratação. Então, tirando esse ovo da água, tá? Junto com a casca calcária dele. 2. A conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados exigiu o desenvolvimento de algumas adaptações para que suas funções vitais fossem realizadas satisfatoriamente e conseguissem se manter vivos e se reproduzir. Escreva exemplo dessas adaptações e indique como elas possibilitaram a sobrevivência no ambiente terrestre. Bom, primeiro, a respiração exclusivamente pulmonar. Nós vimos que peixes fazem respiração exclusivamente branquial. Os anfíbios já têm aí uma respiração cutânea e parcialmente pulmonar, porque eles têm pulmões pouco desenvolvidos. Então, os répteis já vieram com essa adaptação de pulmões bastante desenvolvidos, que são capazes, né, de fazer toda a troca gasosa, sem necessitar de ambientes úmidos, tá? Outra característica é a fecundação interna, né? Então, essa fecundação interna ela é mais eficiente, porque os gametas vão se encontrar ali dentro do corpo, né, da fêmea, e quando ela ocorre de forma externa, às vezes pode esse encontro não ser tão efetivo, né? E outro aí é o ovo com casca calcária, que eu citei lá junto com o âmnio, né? O ovo com casca calcária, que confere a proteção contra a desidratação do embrião, certo? 3. Sobre os répteis, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os répteis conquistaram o ambiente terrestre por apresentarem revestimento impermeável da pele, correto. Ovo com casca, correto. Fecundação interna e respiração exclusivamente pulmonar, todas corretas, F. Ao se exporem ao sol, os répteis ativam seu metabolismo, porém isso não tem relação com o tipo de revestimento de pele que apresentam. Falso. Ao se exporem ao sol, os répteis sim ativam seu metabolismo, e isso tem a relação com o revestimento da pele. Como nós falamos lá na questão anterior, revestimento impermeável da pele impede a desidratação desse animal, e isso é importantíssimo para ele conseguir ativar seu metabolismo com essa exposição, tá? Então, tá errado, porque fala que não tem relação, e sim tem relação. Próxima, o coração dos répteis, em geral, tem 2 átrios e um ventrículo, parcialmente dividido. Assim, o sangue venoso se mistura com o sangue arterial, certo? Lembrando que essa circulação deles é fechada, tá? Como tem uma mistura de sangue aí, a gente fala que ela é incompleta, tá certo? Então, é verdadeiro. E a última de VOF, as focetas reais estão presentes em todos os ofídeos e têm função de localizar as presas pelo calor que elas emitem. A função está correta. O erro aí nessa questão é falar que ela está presente em todos os ofídeos. Ela está presente somente nas serpentes peçonhentas, tá certo?
Então, as serpentes peçonhentas vão apresentar essa fosseta loreal bem perto aí dos olhos, uma abertura, né, bem perto dos olhos, e sim elas conseguem localizar suas presas pelo calor que elas emitem. 4. Tartaruga marinha é uma espécie bandeiras, é uma das espécies bandeiras que vem sofrendo sérios danos em função da poluição dos oceanos. Sobre os répteis, assinale a alternativa correta. Os répteis são ovíparos e apresentam fecundação externa. A fecundação é interna, viu, pessoal? Então tá errada. O revestimento corporal dos répteis é a pele, constituída pela derme, a qual é espécie extremamente queratinizada, também está errada. Não é a derme, é a epiderme. O coração da maioria dos répteis, apesar de ter 3 cavidades, como dos anfíbios, difere deles por apresentar o ventrículo parcialmente dividido por uma parede externa verdadeira. Acabamos de falar alguma coisa parecida na última questão. A maioria dos répteis excreta os seus resíduos nitrogenados na forma de ureia, sendo necessária uma grande quantidade de água para eliminá-la da urina. Errado aí, né? O resíduo nitrogenado é o ácido úrico, tá? E os répteis são animais endotérmicos, ou seja, utilizam o calor do ambiente para se aquecer. Utilizam o calor do ambiente para se aquecer, está correto. Só que isso aí não é característica de endotérmicos, e sim de ectotérmicos, tá certo? 5. O Brasil apresenta uma grande biodiversidade de serpentes, e muitas são peçonhentas. Com o avanço das cidades e das áreas agrícolas, esses animais têm buscado alimento em outros locais pela redução de seus habitats. Isso faz com que aumente a ocorrência de acidentes de picadas de serpentes em pessoas. A composição da toxina produzida pela serpente varia entre as espécies, bem como os sintomas ocasionados. Sem atendimento médico rápido e dependendo da idade da vítima, sua picada pode levar à morte em poucas horas. Em relação a esse assunto, pesquise em livros, revistas, jornais e na internet os possíveis acidentes com serpentes, citando, primeiro, as principais espécies de serpentes peçonhentas encontradas no Brasil. Então, as mais significativas são as espécies Botrops, que tem como exemplo a jararaca, a Crotalus, a cascavel, a Laquestis, a surucucu e a Micrurus, a coral verdadeira, tá? Então, esses 4 grupos aí de serpentes, eles agrupam quase todas as cobras peçonhentas brasileiras. E tratamento e soro é sempre em cima desses 4 grupos, tá? Então, por exemplo, as formas de tratamento para evitar a ação da substância tóxica inoculada pela serpente na pessoa picada. Então, eu fui picada. O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa, aqui o próprio texto nos fala, ó, sem atendimento médico rápido, dependendo da idade da vítima, sua picada pode levar à morte em poucas horas. Então, o veneno, ele vai cair na corrente sanguínea, e ele vai afetar meu sistema nervoso e isso pode me matar em poucas horas. Se isso pode me matar em poucas horas, uma das primeiras coisas que eu tenho que pensar é ir para o hospital. Eu estou perto do hospital, eu estou longe do hospital? Não, eu estou bem perto do hospital, eu estou a menos de meia hora do hospital, eu estou a, no máximo 1 hora do hospital. Se eu tiver facilidade, eu posso, por exemplo, lavar o local com água e sabão e aplicar uma compressa de gelo, tá? Isso, se for fácil de fazer, se eu não vou perder tempo nisso. Se eu conseguir, a pessoa que estiver me ajudando, conseguir fazer tudo isso em pouco tempo, nós vamos fazer. A pessoa que foi picada, ela tem que ficar parada recebendo esses cuidados. Não é interessante ela se movimentar, porque quando ela se movimenta, o sangue dela começa a correr mais rápido pelo corpo, o metabolismo acelera. Eu não quero esse aceleramento de metabolismo porque não quero que esse sangue envenenado chegue rapidamente no meu sistema nervoso. Então vamos embora amarrar onde que teve a picada, o membro que teve a picada. Também não se deve fazer o garroteamento. O que é o garroteamento? É
amarrar com muita força o local da picada para evitar a circulação. Isso pode, junto com a lesão do veneno, fazer com que a pessoa perca aquele membro. Se for uma picada de pé e fizer esse garroteamento, pode perder o pé, a perna, e isso é muito perigoso. Então, o garroteamento, hoje, ele não é feito. Pode-se até tentar fazer a imobilização do membro usando uma faixa, algum tecido, alguma coisa, mas amarrando de leve. Se a pessoa tiver com anel, com relógio, qualquer coisa que possa prender a circulação, tem que ser retirado, tá certo? Então, tem que levar essa pessoa o mais rápido possível para o hospital. Quando eu faço a compressa fria, diminui a circulação ali no local da picada e esse veneno não chega tão rápido ao meu sistema nervoso. Mas eu não vou perder meia hora procurando gelo para fazer essa compressa. Em meia hora eu chego no hospital, tá? Então, se for fácil, lavar com água e sabão, fazer compressa fria e não garrotear, tá certo? As primeiras coisas, levar a pessoa pro hospital, levar ela deitada, a picada na altura do coração, para o coração não precisar trabalhar rápido para fazer essa circulação, tá? Nada de pôr o membro para cima, isso aí é ruim, é sempre o menos que a pessoa puder mexer é melhor, ok? E aí, no hospital, é interessante, se conseguiu matar a cobra, por exemplo, levar a cobra. Por quê? Porque, como eu falei, existem 4 espécies de serpentes diferentes, 4 gêneros diferentes, né? Brotópsis, cotarus, lachesis e micruros. Para cada um desses grupos, né? Eu vou ter um soro específico, tá? Se eu consigo levar a cobra, se eu consigo identificar essa cobra, o meu tratamento é mais efetivo, porque eu vou tomar um soro específico. Ah, mas eu não vi a cobra fugiu, nós não conseguimos pegar a cobra, eu não sei que cobra que é. Não tem problema, vai ter um soro geral. Melhor se ele for específico, mas vai ter o soro geral. E o tempo, sempre preocupar com o tempo, não. Fui picado, que hora é agora, quanto tempo que eu fui picado, saber o tempo, porque às vezes o tempo no hospital vão ter mais ou menos procedimentos por causa desse tempo, tá? E a aplicação do soro antiofídico. Se você conhece a serpente, ele vai ser específico. Se você não conhece a serpente, ele vai ser generalizado. Tudo bem? E esse soro, como que ele é produzido? Então, o soro, ele não é uma vacina, ele não é um remédio, ele é um soro. Por quê? A vacina, você dá para a pessoa saudável para ela não adoecer. O remédio, você dá para a pessoa doente para curar a doença. A cobra não pôs um veneno dentro do seu corpo, o soro vai funcionar como um antídoto desse veneno. Vai neutralizar esse veneno. Então, adianta eu tomar o soro antes de eu ser picado? Não. Não se toma soro antes de ser picado, só depois de ser picado. Existem o soro antiofídico, né, que são para as cobras. Tem o soro antiaracnídeo, que há algumas aranhas peçonhentas. O soro antiescorpiônico para o escorpião. Então, cada um animal vai ter um tipo de, entre aspas, veneno e um soro específico para neutralizar aquele veneno dentro do organismo. Como que esse soro é produzido? Então, esse soro ele é feito em etapas. Eu não tenho esse soro de um dia para o outro. Então, eu vou fazer um soro Batrops, do gênero Batrops. Eu tenho que conseguir uma cobra do gênero Batrops. Eu tenho que tirar o veneno dela, porque o soro vai ser produzido através do veneno. O que é que eu faço com esse veneno? Eu vou ter que injetar em pequenas doses em um animal de grande porte, como um cavalo, por exemplo. E aí, essa quantidade ela tem que ser pequena, porque não pode contaminar o corpo do cavalo, senão ele também vai morrer. Então, é numa dose bem pequena, a cada 5 dias vai se fazer, né, a introdução desse veneno no sangue do cavalo. Como a quantidade é pequena, o corpo do cavalo, o sistema imunológico dele, vai criar anticorpos. Para ter essa criação de anticorpos, ela vai acontecer em torno de 30 dias.
Então, se eu comecei hoje a injetar o veneno no cavalo, daqui 30 dias, o corpo do cavalo já tem anticorpos contra aquela toxina, contra aquele veneno, tá certo? E aí, o que é que se faz? Retira-se uma certa quantidade desse sangue do animal. Então, vai ser retirada de 6 a 8 litros de sangue desse animal. Eu não vou usar todo o sangue, eu quero só o plasma do animal, porque lá no plasma é onde eu vou vai estar localizados os anticorpos. Então, esse sangue vai ser colocado numa centrífuga, né, que é uma máquina que tem em laboratório, vai fazer a centrifugação desse sangue, que essa centrifugação separa as células do sangue do líquido, do plasma. Eu preciso só do plasma. Aquelas células que foram separadas do plasma, como as hemácias, como as plaquetas, elas vão ser introduzidas de novo no corpo do animal. Ele não vai ter nenhum problema por causa disso, tá certo? Aí, de novo, por centrifugação, eu vou pegar aquele plasma e levar de novo na centrífuga. Quando eu centrifugar ele, eu vou conseguir separar uma proteína chamada fibrogênio. O fibrogênio, ele vai ser retirado desse plasma. Quando eu tenho fibrogênio retirado do plasma, eu tenho já a formação do soro. Esse soro vai ser envasado e vai ser distribuído para o sistema público de saúde. Então, os hospitais todos têm esse tipo de soro, de todos esses 4 tipos de cobra, porque elas são as principais, as que têm mais acidentes, tá certo? E aí vai ter o soro generalizado, que vai atuar contra qualquer tipo de ofídio, ok?